Odisseu, também conhecido como Ulisses, é um dos heróis mais célebres da mitologia grega, cuja saga é narrada principalmente na Odisseia de Homero. Sua jornada é uma épica de aventuras, desafios e astúcia, que se desdobra ao longo de 10 anos após a Guerra de Troia. Odisseu era o rei de Ítaca, uma pequena ilha grega, casado com Penélope e pai de Telêmaco. Antes da Guerra de Troia, ele foi um dos pretendentes de Helena, a mais bela mulher do mundo. Quando Helena foi raptada por Paris de Troia, os reis e heróis da Grécia se uniram para resgatá-la, e Odisseu, inicialmente relutante, foi um dos principais comandantes gregos. Ele é mais famoso por ter concebido o estratagema do cavalo de Troia, que levou à queda da cidade de Troia, após 10 anos de cerco. Após a vitória em Troia, Odisseu partiu com seus homens em uma jornada de volta para Ítaca, mas seu retorno seria prolongado por uma série de eventos e infortúnios impostos pelos deuses. A primeira parada de Odisseu foi na terra dos Cicones, onde seus homens saquearam a cidade de Ismaro, mas foram contra-atacados e forçados a fugir com pesadas baixas. Em seguida chegaram à terra dos Lotófagos, onde alguns dos seus homens comeram o fruto de lótus que os fez esquecer de casa. Odisseu teve que arrastá-los de volta aos navios para continuar a jornada. Um dos episódios mais famosos da Odisseia é o encontro com o ciclope Polifemo, filho de Poseidon. Odisseu e seus homens ficaram presos na caverna do ciclope, que começou a devorá-los um a um. Usando sua astúcia, Odisseu embriagou Polifemo e, enquanto ele dormia, cegou-o com uma estaca em brasa. Depois de escapar, Odisseu revelou sua identidade ao Ciclope, que clamou por vingança ao seu pai, Poseidon. O deus do mar amaldiçoou Odisseu, prometendo dificultar seu retorno. Odisseu então encontrou a feiticeira Circe na ilha de Ea. Ela transformou seus homens em porcos, mas Odisseu, com a ajuda do deus Hermes, resistiu aos encantos dela e conseguiu resgatá-los. Ele e seus homens permaneceram na ilha de Circe por 1 ano, tempo durante o qual Circe se apaixonou por Odisseu. Um detalhe interessante sobre Circe é que, após Odisseu conseguir libertar seus homens, ela ofereceu hospitalidade e conselhos valiosos. Circe revelou a Odisseu a necessidade de ir ao submundo e consultar o espírito de Tiresias para obter instruções sobre como retornar a Ítaca. Guiado por Circe, Odisseu desceu ao submundo para consultar o profeta cego Tiresias, que lhe deu instruções sobre como retornar a Ítaca, e alertou-o sobre os perigos que enfrentaria, incluindo os monstros Sila e Caríbdes, e a tentação das sereias. No submundo de Hades, Odisseu encontrou muitos espíritos, incluindo sua mãe, Anticleia, que lhe contou sobre a situação em Ítaca, e sua própria morte de tristeza pela ausência do filho. Ele também conversou com heróis da Guerra de Troia, como Aquiles e Agamenon, e encontrou Elpenor, um de seus homens, que havia morrido acidentalmente na ilha de Circe, e pediu um enterro apropriado. Odisseu passou pelo território das sereias, cujas canções encantadoras atraíam os marinheiros para a morte. Ele tapou os ouvidos dos seus homens com cera e, curioso para ouvir a música, amarrou-se ao mastro do navio. Em seguida enfrentou Sila, o monstro de 6 cabeças, e Caríbdes, um redemoinho mortal, enviado por Poseidon, perdendo mais homens no processo. Os viajantes então chegaram à ilha de Trinácria, apesar das advertências de Tiresias e Circe, para não tocar no gado sagrado do deus Sol Hélio. Os homens de Odisseu, famintos, mataram e comeram alguns dos bois. Como consequência, Hélio exigiu vingança a Zeus, que enviou uma tempestade destruidora quando eles partiram da ilha. O navio foi destruído, e todos os homens de Odisseu pereceram, deixando-o sozinho para enfrentar mais provações. Odisseu foi levado à ilha de Ogígia, onde a ninfa Calipso apaixonou-se por ele. Ela ofereceu-lhe imortalidade se ele permanecesse com ela. No entanto, Odisseu, apesar de bem tratado e de ter passado 7 anos com a ninfa, desejava profundamente voltar para Ítaca e sua família. Foi necessária a intervenção de Hermes, enviado por Zeus, para persuadir Calipso a libertá-lo.
Ela o ajudou a construir uma jangada, com a qual ele finalmente deixou a ilha. Depois de mais uma tormenta enviada por Poseidon, Odisseu naufragou na terra dos Feácios, onde foi encontrado pela princesa Nausica. A hospitalidade dos Feácios, particularmente do rei Alcino e da rainha Arete, foi um ponto de virada para Odisseu. Eles lhe ofereceram um banquete e ouviram suas histórias com atenção. Alcino, comovido, prometeu ajudar Odisseu a retornar a Ítaca, levando-o secretamente em um navio. A viagem dos Feácios foi abençoada, e ao fim de uma noite de navegação, Odisseu foi deixado em uma praia de Ítaca, marcando o fim de suas longas andanças. Ao chegar em Ítaca, Odisseu encontrou seu reino em desordem, com numerosos pretendentes cortejando Penélope e consumindo suas riquezas. Disfarçado de mendigo com a ajuda de Atena, ele planejou sua vingança. Penélope, que duvidava da sobrevivência do marido, mantinha os pretendentes à distância com um artifício. Prometia escolher um novo marido quando terminasse de tecer uma mortalha, mas desfazia à noite o que tecia durante o dia. Penélope anunciou uma competição: quem conseguisse encordoar o arco de Odisseu e disparar uma flecha através de 12 machados seria seu novo marido. Nenhum dos pretendentes conseguiu, mas Odisseu, ainda disfarçado, realizou a façanha com facilidade. Ele então revelou sua identidade e, com a ajuda de seu filho Telêmaco, Eumeu, o fiel porcoeiro, e Filoécio, o boieiro, exterminou os pretendentes que haviam tomado sua casa. Este ato foi seguido por uma purificação do palácio, eliminando a corrupção trazida pelos pretendentes. Além disso, as servas desleais que colaboraram com os pretendentes foram executadas, restabelecendo a ordem no reino. À prova da cama matrimonial, Penélope, ainda cautelosa, testou Odisseu mais uma vez pedindo que sua cama fosse movida, um segredo conhecido apenas por eles. A cama foi construída por Odisseu ao redor de uma oliveira viva, tornando-a impossível de mover sem cortar a árvore. Quando ele revelou seu conhecimento do segredo, Penélope finalmente acreditou que Odisseu tinha retornado, selando a reconciliação do casal. Após restaurar sua casa e sua posição como rei, Odisseu procurou seu pai, Laertes, que vivia em reclusão em sua fazenda. A reunião entre pai e filho foi comovente, simbolizando a restauração completa da família. Laertes, rejuvenescido pela alegria, ajudou Odisseu a enfrentar uma última ameaça: os parentes dos pretendentes mortos que buscaram vingança. Com a intervenção de Atena, a paz foi finalmente assegurada. Odisseu lembrou-se da profecia de Tiresias, que dizia que ele deveria viajar novamente, desta vez em terra, até encontrar um povo que não conhecesse o mar. Ele deveria carregar um remo até encontrar alguém que o confundisse com uma pá de grãos, e ali fazer um sacrifício a Poseidon. Só então ele poderia retornar e viver seus dias em paz, morrendo de velhice. Ao longo de toda a jornada, Atena foi uma protetora constante de Odisseu. A deusa da sabedoria e da guerra ajudou Odisseu em muitas ocasiões, desde a concepção do cavalo de Troia até a orientação e disfarce em Ítaca. Sua presença destaca a importância da inteligência e do favor divino na sobrevivência e sucesso de Odisseu. A jornada de Odisseu é uma epopeia de resiliência, inteligência e perseverança. Cada desafio testou sua astúcia, liderança e determinação. Sua história é uma celebração do espírito humano e uma lembrança de que, independentemente dos obstáculos, o retorno ao lar e aos entes queridos é um dos maiores triunfos. Espero que tenham gostado. Até a próxima!